Portanto, ao pregarmos o Evangelho a cristãos, devemos deixar claro que a igreja não garante a salvação, pois a igreja é o conjunto dos salvos. Não é a igreja que salva pecadores, mas é Jesus quem salva a igreja, o conjunto de pecadores salvos por Cristo. Isso está em Efésios 5:25, que diz: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Certamente nenhum apóstolo ou discípulo do primeiro século precisou enfrentar um problema como este, de pregar o evangelho para pessoas que achavam que, por estarem inseridas em um determinado agrupamento de cristãos, estariam, assim, salvas. Por isso, salvas da perdição eterna, por estarem numa igreja, por assim dizer. O mais perto que nós podemos ver disso, além do caso de Simão o Mago, são os destinatários da Epístola aos Hebreus. Ali nós temos cristãos nominais ou genuínos, aos quais é endereçada uma carta para mostrar a superioridade do sacrifício e sacerdócio de Cristo, em relação, comparado, às sombras dos sacrifícios e sacerdote do judaísmo. No final, aqueles judeus cristãos são convidados a saírem fora do arraial judaico para se encontrarem com Cristo e compartilharem de sua rejeição. Hebreus 13, de 10 a 13, diz assim: Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é, pelo pecado, trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados fora do arraial. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, ou levando a sua rejeição ou vergonha. Hoje existe um arraial claramente visível na cristandade. Basta reparar no quanto de judaísmo está impregnado em alguns grupos cristãos para você entender isso. Coisas como templo, altar, vestes especiais, liturgia, sacerdotes, dízimo, incenso, música instrumental no louvor, levitas, etc, 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 são elementos emprestados do judaísmo. Assim como o autor da Epístola aos Hebreus fez um apelo a todos aqueles judeus cristãos para que se apartassem de vez do judaísmo, cabe também hoje convidar os cristãos a saírem do arraial, a saírem a Cristo, fora desse sistema judaico que Deus já deu por encerrado e que muitos cristãos ainda insistem em piratear. Nenhum de nós pode identificar quem é ou não verdadeiramente salvo, pois é o Senhor que conhece os que são seus. Mas ao pregarmos o Evangelho, é bom discernir se nós estamos pregando a pessoas completamente alheias às Escrituras ou a pessoas que até sejam versadas nas Escrituras, como eram os hebreus, porém dentro de uma ótica de um judaísmo cristão. Repare que até aqui já tratamos de dois aspectos de crenças falsas encontradas entre cristãos nominais: a salvação por meio da igreja e a salvação por meio de rituais, costumes emprestados do judaísmo. Em algumas religiões da cristandade, essas duas coisas andam juntas. Porém, as religiões pentecostais introduziram mais um ingrediente nessa salada do mundo cristianizado, e este é a incerteza da possessão garantida da salvação, o que basicamente é a mesma coisa que a salvação por obras. A ideia é mais ou menos essa: você é salvo quando crê em Jesus, porém, para permanecer salvo, precisará cumprir uma série de requisitos, os quais variam de frequentar uma determinada denominação, ser batizado de uma determinada maneira, ou andar vestido dentro de um determinado padrão de moda evangélica. Algumas vertentes mais sofisticadas desse evangelicalismo sutilmente introduziram a salvação pelo senhorio, que basicamente é ser salvo, mas sem permanecer salvo, a menos que você esteja sob o senhorio de Cristo, isto é, em um contínuo arrependimento e sob a direção do Senhor. O cristão só poderá considerar-se realmente salvo quando chegar na reta final ou no final da sua jornada aqui, ou então se for hipócrita o suficiente para se iludir de que é 100% guiado pelo Senhor. Mais uma vez, a salvação acaba dependendo do homem, de sua obediência e perseverança, e não da obra completa de Cristo na cruz do Calvário e da promessa inequívoca da palavra de Deus, que nos dá a segurança de descansarmos em uma obra que, do começo ao fim,
depende unicamente de Deus. Filipenses 1,6 diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. E 1 Tessalonicenses 5,9 diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. De tudo isso, nós concluímos que, apesar do Evangelho ser simples e resumir-se às boas novas de que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e sabendo que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, quem evangeliza o mundo cristianizado poderá precisar ajudar a drenar a mente do evangelizado para excluir toda essa lama teológica acumulada durante séculos de catolicismo romano e protestantismo e, mais modernamente, pentecostalismo, para só então derramar a água pura da palavra de Deus. 1 Coríntios 15, de 3 a 4 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em Romanos 1,16 diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas considerando que essas vertentes cristãs, catolicismo, protestantismo e pentecostalismo, também trazem em seu bojo a doutrina de que a salvação é pela fé em Cristo e em seu sacrifício consumado na cruz, como saber separar o que é lama e o que é água da mensagem recebida e incorporada por alguém que foi cristianizado? Bem, procurando filtrar aquilo que exalta a Deus e separar daquilo que exalta o homem. O Evangelho puro, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, exalta unicamente a Deus, que enviou o seu Filho para salvar. O Evangelho misturado, que vai desde dizer que você é salvo por suas boas obras, até dizer que é salvo pela fé, mas se mantém salvo pela perseverança, exalta o homem, porque no final a salvação terá sido uma conquista do salvo, e não um presente recebido por graça imerecida. No verdadeiro céu, os redimidos por Cristo darão toda a glória a Deus e ao Cordeiro, e cantarão um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo e nação. Apocalipse 5:9. No imaginário céu da religiosidade cristã, os seus esforçados adeptos cantarão o velho hino, ou o velho cântico de Caim: digno sou, porque por meio do fruto daquilo que com meus esforços plantei, cuidei e colhi aqui neste mundo, conquistei e garanti o favor divino. Talvez aqui você diga que, falando assim, eu estou ofendendo católicos, protestantes e pentecostais. Ora, considerando que no final não haverá católicos, protestantes ou pentecostais, mas Deus será tudo em todos, como fala em 1 Coríntios 15, 28, eu não vejo a utilidade de se tentar defender coisas e rótulos que um dia deixarão de existir porque foram inventados por homens. Não é a Deus que você quer glorificar? Não é a Cristo que quer apresentar as pessoas para serem salvas? Então por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Como diz o profeta no Antigo Testamento: ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Escreveu Isaías, a palavra de Deus, no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 2.